Bom, quanto é a segunda parte, tá? Da nossa classificação dos títulos de crédito. Quanto à pessoa do emitente, bom, o emitente, normalmente quem é? O devedor principal do título de crédito. Tá lá o nome dele lá. Aquele que, quando cumprir sua obrigação, não existirá mais o título. Quando ele cumprir, ou seja, quando ele pagar o título, tecnicamente, juridicamente falando, quando ele resgatar o título, morreu o título, porque ele vai pegar o título. Eu dei uma nota promissória. Aí o comerciante, dando exemplo no comércio, o comerciante colocou na caixinha dele lá, nota promissória fulano, para 30 dias. Chegou no dia do pagamento da quitação, ele vai dizer, se ele for um estudante de direito, vai dizer, eu vim resgatar minha nota promissória. Mas, se for uma pessoa do senso comum, né, o cidadão que não tem conhecimento, né, dos termos técnicos, vai dizer assim, eu vim aqui pagar a minha nota promissória. Ele vai dar o dinheiro, o comerciante vai receber, tá, o valor tá, bateu o valor, né, o valor é isso aqui mesmo, né, vai devolver a nota promissória. O título acabou, foi pago. Ok? Bom, quando cumprir a sua obrigação, quando pagar, né? Quando fizer o resgate, através do pagamento, e claro, resgatar o título para voltar para quem emitiu, não existirá mais o título de crédito. Simples assim. Se esse emitente for uma pessoa física ou uma pessoa jurídica de direito privado, fala-se que o título será privado. Mas se o emitente for um órgão público, público também será o título. Essa classificação, né, quanto à pessoa do emitente, traz consequências importantes quando se fala na sua execução. Lembrando que título de crédito é um título extrajudicial. Por que, Mauro, é um título extrajudicial? Porque não passou pelo Poder Judiciário para se tornar um título judicial. Ele é um título extrajudicial. Ele vai passar a ser um título judicial se não houver um pagamento. Eu vou entrar com a petição, né, solicitando a cobrança, vou anexar essa promissória, esse cheque, enfim, o título de crédito, vou anexar. Aí sim vai ser cobrado judicialmente. Tanto é que é um título extrajudicial e não precisa do processo de conhecimento. Quem já leu Teoria Geral do Processo e já teve a sua iniciação no processo civil vai saber que o processo de conhecimento é quando o juiz vai saber quem tem razão. Ele vai conhecer as partes, conhecer aqui, né? Conhecer aqui quem está solicitando, quem entrou com a petição e quem está sendo acusado, ou réu que não pagou, enfim, né? As partes, né? A pessoa que peticionou, o réu, o juiz fez o triângulo ali. Polo ativo, né? Quem está cobrando, polo passivo, né? No caso, quem está devendo, o devedor. Aí o processo de conhecimento. O juiz vai reconhecer realmente. O fulano aqui citado está devendo ao autor da petição aqui, né? Já no processo, né? Já em relação ao título extrajudicial, título de crédito, duplicata, cheque, enfim, não precisa do processo do conhecimento. Por quê? Porque já tá, como eu mostrei no vídeo passado, a promissória. Na promissória está o nome da pessoa, que a gente chama de qualificação, termo técnico, qualificação. Está o nome da pessoa, o CPF, está o RG, né, o registro de identidade, está o endereço. O juiz vai precisar conhecer? Não, o juiz vai para a execução. Está tudo ali, nome, assinatura, CPF, RG,
toda a qualificação ali. Então, quer dizer, se você tem um título extrajudicial que não foi pago, você vai entrar na justiça já no processo de execução. Não precisa passar pelo processo de conhecimento. Pronto, falei. Seguinte, essa classificação traz consequências, como eu acabei de falar, em relação à execução. A competência será diferente, os meios de execução e a constrição de bens, né? A retenção dos bens, dentre outros detalhes, será diferente, né? Em relação a um bem público a um particular, né? Se for uma pessoa física ou jurídica, vamos reter lá um bem dele. Mas se for uma pessoa jurídica, no caso a União, né? Um ente público, aí já a conversa já é outra, ok? Quanto ao prazo, o elemento tempo, né, o fator temporal, sempre vai estar presente no título de crédito, tendo em vista que sem ele não há crédito. De novo, o elemento tempo, o valor temporal, sempre vai estar presente no título de crédito, tendo em vista que sem ele, sem o elemento tempo, não existe título de crédito. Porém, esse tempo poderá ser variado. Se não houver diferença entre a data da emissão e a data de vencimento, o título será classificado como título à vista. Mas, se houver diferença entre a data da emissão e a data do vencimento, o título será a prazo. Simples. Simples. Igual 2 e 2 são 4. Nada anormal. No entanto, mesmo o título à vista, haverá um mínimo de tempo. É o caso do cheque, por exemplo. No cheque, há apenas uma data, que é a mesma para emissão e para o vencimento. Por isso que ele é título à vista, tá? Porém, quando alguém recebe um cheque, não há satisfação da obrigação até que o banco faça o desconto do mesmo. Dessa forma, haverá crédito, pois há o tempo entre o recebimento do cheque e o seu desconto. É o caso de você, né, depositar um cheque na sexta-feira ali, né? Você vai ter sábado e domingo para correr atrás, e na segunda-feira, se não tiver fundo, né? Na segunda-feira, 10 horas tem o primeiro cara ali da fila para depositar o cheque. Tu pagou, tu foi no mercadinho ali do seu Manel para fazer o churrasco de sábado, deu um pré-datado ali. E durante o churrasco tu vai arrecadar o dinheiro. Cara, deu tanto lá, deu um pré-datado, cruzei o cheque. Beleza. Né? Segunda-feira aí, seu Manel vai lá no banco. Ele falou que vai depositar segunda-feira. Tá cruzado, vai tá bom então para terça-feira. Mas, durante o churrasco, sabadão, tá lá recolhendo dinheiro. Arrecadei, deu tanto. Divide por tanto, todo mundo comeu, bebeu, tá aqui, dá o dinheiro, beleza. Segunda-feira tá lá 10 horas, então corre atrás. Tá? Quando alguém recebe um cheque, não há satisfação da obrigação até que o banco faça o desconto mesmo. Por exemplo, você depositou o cheque, o banco tem teoricamente, né? Teoricamente não. A prática é 24 horas. Né, para fazer esse trabalho dele tal, né, de compensar, que a gente chama de compensar o cheque. Claro, se teu cheque é do Santander, você depositou no Santander, é mais rápido. Se teu cheque é do Santander, você depositou no Itaú, acho que é o nome, uma praça, que a gente chama de praça diferente é banco diferente, aí pode demorar, né, porque é outro banco. Ponto. Então o cheque é para o dia 10. Você depositou o cheque, né? Depositou na sexta, final do expediente, vai compensar na segunda, na terça, enfim, 24 horas. Só que como é de praça, diferente porque um é da Caixa Econômica, outro é do Santander, vice-versa, enfim, praças diferentes, bancos diferentes. De repente, o banco recebeu o cheque e por algum problema de alguém do setor de compensação de cheque, levou uma semana para compensar, mas tu sabe, você botou lá, emitiu o cheque, você já botou no canhotinho do cheque. Quem usava cheque,
né? Quem é dinossauro como eu sabe o que é. É o controle do cheque, você destaca, aí fica um canhotinho aqui. Nesse canhotinho tu vai botar a data, né? Data tal, que eu passei o cheque, para quem você passou o cheque. O cheque tinha isso aí, você destacava o cheque e ficava um canhotinho aqui. Nesse canhotinho aqui você botava a data e o valor era do teu controle. Então você falou, olha, pô, esse cheque aqui é do dia 4. Pô, estamos no dia 6, ainda não bateu ainda na minha conta. É a expressão que a gente usa quando o cheque é abatido, o valor é abatido da sua conta. Pô, não bateu ainda o cheque ainda. Pô, o cheque não bateu. Esse vocabulário tinha antigamente, quando a gente usava mais o cheque, né? Porque era muito comum usar cheque. Nossa, muito comum. Enfim, fica até perigoso você deixar a tua carteira com um talão de cheque e as pessoas roubarem o cheque e passar cheque assinado. Banco aí, no posto de gasolina à noite aí. Pô, era comum usar cheque, nossa senhora. Tinha vários escritórios, né, que faziam cobrança de cheque, pô. Hoje em dia é pouco escritório de advocatícia, mas nem era escritório de advocatícia, não, era a firma mesmo, pessoa jurídica que abria só para cobrar cheque, né, cheque devolvido, enfim. Então você tinha esse canhotinho que tinha controle. Então quer dizer, olha só, reiterando aqui, haverá crédito, pois há o tempo entre o recebimento do cheque e o seu desconto. Ou seja, isso aí já é um fator bancário. Se lá a seção responsável atrasou, está atrasada a compensação, pô, tu vai monitorar aqui. Tu vai mexer na tua conta? Não, pô, tu sabe que tem um valor para ser debitado lá. É isso que esse texto que eu acabei de ler. Já títulos com a duplicata, já não é mais cheque, duplicata e letra de câmbio são títulos a prazo. É característica do cheque, pagamento à vista. É característica da duplicata e da letra de câmbio, pagamento a prazo. Característica, isso é um conceito que tu tem que saber. Ah, caiu na prova lá, não sei o que, para pagamento à vista, duplicata, letra de câmbio e o cheque. Meu filho, não. Cheque tudo bem. Duplicata, letra de câmbio é pagamento a prazo. Pronto, acabou. Zero estresse. Vai lá cortar. Isso aqui não, isso aqui não. Bom, já os títulos com a duplicata e letra de câmbio são títulos a prazo, pois precisam de uma diferença entre a data da emissão e a data do vencimento. Data de vencimento é onde se faz a quitação do título e é onde se faz quem emitiu o título vai fazer o resgate, vai pagar, vai quitar, vai adimplir, né? Vai resgatar aquele título de volta, né? Então tá, data de emissão, data de vencimento. Ah, data de vencimento, pô, é a data de resgate. Ah, a questão de prova, elaborou aquela questão, não sei o que, não, porque é a data de vencimento, não sei o que, meu amigo. Opção lá é a data de resgate do emitente ou do devedor, enfim, é a data de resgate. Você pagou e resgatou, pegou de volta. Acabou o título, não tem mais função. No dia tal, 30 dias, 60 dias, enfim. Você foi lá pagar o cheque. Na verdade, você foi resgatar, né? A expressão tecnicamente, técnica jurídica, né? Bom, já títulos como a duplicata da letra de câmbio são títulos a prazo, pois precisam de uma diferença entre a data da emissão e a data do seu vencimento. Vamos fechar agora para classificação dos títulos, lembrando sempre, vai depender da doutrina que você adotar. Aqui nós utilizamos o que chama mais, é o que tem mais nas doutrinas e é o que se usa mais, enfim, tá? Então, classificação dos títulos quanto ao conteúdo de declaração cartular. Ele vai ser típico ou atípico. Quais são os títulos quanto ao conteúdo da declaração cartular típicos? São letra de câmbio, nota comissória, duplicata e cheque. Por que é título, Mauro? Por que é típico, Mauro? Porque ele tem uma legislação específica. A duplicata, o cheque, tudo tem. Comissória, lei específica. Lei, número total, que trata do cheque. Lei, número total, que trata do duplicata. Bom, atípico. Quais são, né, os títulos de crédito que são, quanto ao conteúdo de declaração cartular atípico? Cédula de crédito e conhecimento de transporte e debêntures, tá? E por que são títulos atípicos?
porque não tem lei específica. E não está escrito, mas raciocínio lógico. Não tem lei específica e, consequentemente, vai ser regido pelo nosso Código Civil. Bom, quanto à prova da causa de emissão, se divide em abstrato e causal. Exemplo de abstratos: quanto à causa de emissão, cheque e nota promissória. Quanto à prova da causa de emissão causal, exemplos: duplicata e cédula de crédito. Ok? Ok. Bom, agora, quanto à circulação, ao portador ou nominal. Ao portador, qualquer pessoa. Nominal, o título está lá com o teu nome lá. Só você vai poder tratar com esse título de crédito. Ok? Bom, quanto à pessoa do emitente, privado, pessoa física ou jurídica, público. Pô, quem é público? A administração direta, União, estados, municípios, DF, Distrito Federal, né? Administração pública direta, por exemplo. Ok? Pode, de repente, a administração pública indireta na figura das fundações públicas e das autarquias, né? Autarquias públicas. Quanto ao prazo, à vista ou a prazo. À vista, a emissão e a data de vencimento é a mesma. Caso do cheque. Pagamento à vista ao portador. Quanto a prazo, nós temos exemplo, duplicata. Aí quando você leu a duplicata, a prazo. Letra de câmbio, a prazo. Aquela mesma sistemática que eu te falei aqui, ó. Duplicata e letra de câmbio. Eu já vou botar aqui, ó, a prazo. São só essas duas mesmo. Letra de câmbio, a prazo. Título típico, lei específica. Pô, cara, não tem como, vai vir a prova, tu vai matar. Tu já leu a letra de câmbio, tu vai botar lá, a prazo, título típico. Tá? Duplicata, título típico, a prazo, causal. Pô, é assim não, é. Nota promissória, abstrato. Cheque, abstrato. Típico, cheque, à vista. Cara, tem como. Então, fechamos por aqui a parte de classificação dos títulos. Vamos falar no próximo segmento de endosso, tá? Estava falando tanto lá no início, né? Na parte conceitual, parte do conceito de título de crédito, dos princípios do título de crédito, porque tudo tem seu tempo, né, cara? Isso aí é uma questão de didática, cada um utiliza uma que a gente entende que vai ser de melhor assimilação. Quer dizer, quando você chegou até aqui, agora eu vou assistir aqui, vou estudar juntamente aqui com o Mauro Anjos, a parte de endosso, beleza. Quando você quiser fazer uma revisão, né, na academia, na sua corrida, ouvindo lá no YouTube, lá o canal, você já vai se ligar, porque já chegou até a parte de endosso, então quando voltar, é a mesma coisa. Nós estamos tratando do princípio da absorção e da autonomia. Né? Só que começamos com o princípio da autonomia, não sei o que. Bom, cara, mas primeiro falamos da abstração e depois falamos da autonomia. Mas antes, né, na parte do conceito, tratamos de abstratos, tratamos de autonomia. Então, quer dizer, o direito é assim, né? É um quebra-cabeça que a princípio você fica, mas depois, meu amigo, vai montando, tudo vai tendo um link, vai tendo um nexo que não tem jeito. Você tem que estar sempre revisando. Por isso que eu fiz essas aulas aí. Por quê? Porque eu vou para academia e escuto. Vou correr e escuto. Tá no engarrafamento, dou lá um play lá e fico lá no trânsito, lá esperando lá. Tá lá, tô ouvindo ali, cara. Por osmose. Como eu te falei, tem que estar na hemácia, massa do sangue. Porque uma coisa é você saber a matéria. Outra coisa é saber fazer prova. Isso aí, de repente, vai ser até tema até porque eu preciso de tema de vídeo, né, pra gente
conversar como é que tem um maior aproveitamento e rendimento. Mas para isso, a gente tem que botar em prática, né? Alguma coisa, entendeu? Mas base lá. Quando chega na hora da prova, o cara faz uma questão que é uma questão de pegadinha, não é nem conhecimento, ele quer te derrubar porque é uma pegadinha. Somente uma está certa, somente duas estão certas. Quer dizer, então tu tem que saber toda aquela questão A, B, você tem que saber todas elas, porque ele está dizendo assim na resposta, somente uma certa, ele não está dizendo qual é a certa, somente uma, somente duas, somente três, somente quatro, todas estão certas. Pô, meu amigo, se tu não sabe uma questão, letra A eu sei, letra B eu sei, pô, letra B eu sei, letra C eu estou em dúvida, letra D eu estou em dúvida, letra E eu acho que não. Meu amigo, quando você pega uma questão dessa, você fala assim, pô, parece que o quê? Que eu não estudei nada. Aí vem aquele outro tipo de questão. Somente a A e C está certa, somente a B e D está... Pô, cara, conclusão. Tu tem que dominar você tem que reter o máximo de conteúdo possível. Mas para isso, tem que estudar, você tem que revisar. Você tem que estudar, aplicar, revisar e adaptar alguma coisa. Entendeu? Então os meios são esses. É videoaula, é áudio aula, depende de você não ficar vendo, mas fica ouvindo, pô. Beleza? Um abraço, até a próxima. Falaremos de endosso.